Aqui ao Brasil, o general Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro entre 2019 e 2022, disse a uma equipe médica ao ser preso que sofre de doença de Alzheimer desde 2018. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão pela trama golpista liderada por Bolsonaro depois da derrota para o presidente Lula em 2022. General da reserva, ele foi levado para o Comando Militar do Planalto para cumprir a pena. E ao passar pelo exame de saúde, Heleno disse aos médicos ser portador de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão. O médico que assina o laudo afirma que o Heleno apresenta bom estado geral, alerta, e com sinais vitais regulares, é o que diz o boletim médico. Bom, Sakamoto, se ele está desde 2018 com Alzheimer, quer dizer que ele assumiu no ano seguinte o governo Bolsonaro com mal de Alzheimer, já conhecido, sabido, diagnosticado. Diego, essa história ela é bastante complexa, né? Então, eu acho que até antes de mais nada, fazer um disclaimer para todo mundo. Vocês estão tratando da vida pessoal de alguém. Sim, estamos tratando da vida pessoal de uma figura pública que assumiu um cargo extremamente sensível dentro do governo Jair Messias Bolsonaro, um cargo que demandava foco, demandava memória, demandava controle total das suas capacidades cognitivas. E aí, quando uma pessoa assume cargos públicos, demanda-se que eles informem, a sociedade, se houver alguma situação que impeça o bom cumprimento da sua função. O Heleno, na declaração que ele deu ao fazer o exame médico de entrada no Comando Militar do Planalto, e aqui eu estou com o exame, com a declaração na mão, ele falou exatamente isso, falou que ele tem, eu vou até ler, falando assim que, olha, histórico de doenças pré-existentes, refere ser portador de demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, além de outros quadros médicos, Os colegas do jornal Correio Brasiliense tiveram acesso a laudos médicos com exames, ressonância magnética, líquor, entre outros, que apontam uma outra data, apontam 2022, falando que, olha, existe o diagnóstico pelo menos desde 2022. Nas duas situações, tanto num diagnóstico, apontando a situação em 2018, que é um ano antes de Heleno assumir o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável, o órgão que concentra segurança do presidente da República e seus familiares, a leitura estratégica do risco nacional e mesmo o comando da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, ou seja, um ano antes dele assumir tudo isso, segundo o Heleno, já teria a doença instalado lá. Segundo o diagnóstico, 2022, quando ele já era ministro. Quando ele já era ministro e quando ele participou ativamente do processo golpista de Jair Messias Bolsonaro. Mas o que, na verdade, acende um alerta nesse processo é o fato de que pessoas com diagnóstico de Alzheimer podem ter uma vida produtiva, Agora, do ponto de vista institucional, um profissional com um diagnóstico de demência progressiva, ele não poderia assumir um dos postos mais sensíveis da segurança nacional. Heleno era o guardião do cofre das informações sigilosas da República, o homem que cochichava no ouvido do presidente da República, que articulava com a ABIN e que desenhou, inclusive, as diretrizes estratégicas do ataque às urnas, Se ele é realmente portador de demência de Alzheimer em evolução, seja diagnosticado em 2018, seja diagnosticado em 2022, o Brasil, então, foi governado, em parte do tempo, sob a influência de um ministro que ocultou da população uma condição médica grave e que, portanto, afetava seu julgamento e a tomada de decisões. Repito, isso não é informação de detalhe íntimo, isso é critério básico de segurança nacional. Nesse caso, a permanência dele no cargo foi mais uma irresponsabilidade de Jair Messias Bolsonaro, que manteve alguém num quadro neurodegenerativo que compromete sua capacidade cognitiva. Agora, a pergunta é, por que isso vem a público agora? Eu não estou duvidando do diagnóstico do general Heleno, só que o seguinte, a partir do momento que vem a público, ele vai usar isso aí, é claro, para pedir uma prisão domiciliar. A pergunta é por que veio isso aqui agora? Porque se viesse antes, ele poderia ter informado isso no momento que ele é denunciado, ele se torna réu.
Ele fala, ó, tô numa situação de doença degenerativa, né, num quadro de doença degenerativa. Isso aí poderia, inclusive, ter afetado a própria decisão com relação a onde ele passaria o tempo na cadeia, ou em prisão domiciliar, ou mesmo teria convertido a punição em outra forma, dado esse quadro. Então, a questão também que se coloca, uma segunda questão, é por que o general Heleno só informa isto agora? Sendo que é uma informação extremamente importante para ter sido informado enquanto ainda ele era chefe da Segurança Institucional e depois, quando ele já era investigado ou denunciado pelo crime de tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. E por fim, é claro, né, volta à tônica. Bolsonaro sabia? E se sabia, né, ele escondeu e assumiu o risco de entregar o GSI a alguém com limitações cognitivas devido a um quadro neurodegenerativo. Diego. Dani, é importante, né? É isso que o Sakamoto ressalta. E o timing para a divulgação dessa informação, né? No momento em que ele é preso. Na verdade, assim, ele passou pelo exame como, imagino, no Exército, né? Como está preso dentro do batalhão, do comando do Exército em Brasília, fez o que seria o corpo de delito, talvez ali na chegada do comando do Exército. Agora, para mim, essa história realmente me pegou, porque como o Sakamoto muito bem descreveu, né, as funções do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, elas são funções muito estratégicas para o país. Seja porque debaixo da asa dele está a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, seja porque uma das funções é coordenar a segurança nacional, ou porque, em última instância, a responsabilidade pela segurança do presidente da República e da família dele é do Gabinete de Segurança Institucional. Então, se a gente pega ao pé da letra o que disse o general Heleno, o que relatou o general Heleno, sem apresentar laudos para o médico que o atendeu no Exército, ele passou o mandato inteiro tendo declínio cognitivo, porque o Alzheimer ele é uma doença manejável, porém o avanço é progressivo, né? Num cargo de natureza mais do que estratégica, eu diria de natureza vital para a estabilidade da democracia, porque, de novo, era responsabilidade dele, em última instância, a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro, da família dele, Michele Bolsonaro, da filha Laura, enfim. É de fato, uma revelação um tanto quanto estarrecedora, porque, como disse o Sakamoto, é dever, né? Mais do que dever moral, dever legal, informar que a gente tem alguém cujo quadro de demência está em progressão por conta da doença de Alzheimer, ocupando a chefia do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. É realmente impressionante.